Oi Álvaro, vamos lá para o nosso material e métodos. O método que foi usado é o método de Lee, tá? Se você quiser ver um vídeo de um cara fazendo o método, tem no YouTube, tá? Esse é o nome do vídeo aí. A diferença principal pro meu é que ele tem uma câmara para passar vapor, para esquentar o disco, né? E o que eu tinha era uma chaleira com água fervendo, né? Mas bom, a fonte de calor é a mesma, a temperatura da fonte quente é a mesma, né? Mas tudo bem, vamos lá então. Vou começar lendo ali para te explicando por partes. Esse método consiste na observação de um regime permanente de condução de calor, tá? Então esse regime permanente de condução de calor é a primeira etapa do experimento, é o que está acontecendo na fotinha ali, e é a primeira parte da equação. Tá? Antes do que? Tá, então regime permanente de condução de calor, seguido da obtenção da taxa de troca térmica, que é constante. Essa é a segunda parte do experimento, tá? É a parte onde a gente calcula a segunda parte da equação, tá? Que é para a gente saber quanto calor está sendo transferido durante esse regime permanente constante, né, de transferência de calor. Então, se a taxa de transferência é constante, a gente vai calcular quanto que é essa taxa. Tá, ok. O que é a primeira parte, então, do experimento e a primeira parte da equação? A gente usa a lei de Fourier, tá? E a primeira coisa que tem na lei de Fourier ali é o coeficiente de condutividade, que é o que a gente quer calcular, tá? A área de transferência térmica, que é o que? A transferência térmica, o que a gente está calculando nessa primeira parte da equação, é a transferência térmica entre o disco A e o disco B, tá? Você concorda que o calor vem da fonte quente, que é a chaleira, né, lá de cima, vai para o disco 1, que é o disco A, passa para a cana-de-açúcar, que é a camada isolante, passa para o disco B, e do disco B o calor vai para o ar, certo? Tá, isso que é o nosso regime constante de transferência de calor. Beleza, então o K é a condutividade, A é a área de troca térmica, que é então πr ao quadrado, né, do disco, né, porque é aquela área ali onde está a cana-de-açúcar. TA é a temperatura do primeiro disco e TB é a temperatura do disco de baixo. E X é a diferença, é a distância entre os dois discos, né? Então é a altura da camada de isolante, tá? É a altura da amostra. Tá, ok. O que é a segunda parte da equação e a segunda etapa do experimento? Depois que a gente conseguiu um regime permanente, né? A gente deixa lá a água fervendo e fica esperando até que as duas temperaturas dos dois discos fiquem estáveis, né? Porque nesse momento quer dizer que a quantidade de calor que está saindo da chaleira é a quantidade de calor que está indo para o ar a partir do disco lá de baixo. Beleza, está atingido o regime permanente. Agora, na segunda etapa, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer saber quanto calor está sendo transferido, tá? Do disco A para o disco B. Essa quantidade de calor não é a mesma quantidade de calor que o disco B está transferindo para o ar? É isso que a gente vai medir agora nessa segunda etapa. A gente tira a chaleira, tira o primeiro disco, tira a amostra, tira a cana-de-açúcar, tá? E aí, digamos que no regime permanente, a gente anotou lá a temperatura do disco de baixo que fosse 45 graus Celsius, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a chaleira de novo em cima dele e vai aumentar até 55. A gente vai dar mais 10 graus Celsius pro disco. Daí a gente vai tirar a chaleira e vai ficar anotando a temperatura do disco ao longo do tempo, para a gente descrever esse comportamento de resfriamento. Tá? Então o que a gente quer fazer com isso? A gente vai ter essa curva, né, que é a temperatura caindo ao longo do tempo. E se a gente for lá na temperatura de operação do disco B, do segundo disco, né, que era aquele que a gente está usando na primeira etapa, no processo contínuo de condição de calor, né, se a gente for na temperatura que ele estava trabalhando e achar lá na curva o ponto e tirar a derivada da curva nesse ponto, a gente consegue saber quanto de temperatura o disco está perdendo por tempo. Certo? O que a gente consegue calcular com isso no fim das contas? Quanto calor o disco está perdendo por tempo. Com aquela derivada, a gente consegue calcular esse pedacinho aqui da equação. O que falta aqui na equação? Bom, o M é a massa do disco 2, né? C é o calor específico, tá?
E essa outra parte é para compensar por causa do seguinte: durante o regime permanente, na primeira etapa, qual que era a área do disco 2 que está em contato com o ar, que está perdendo calor para o ar? É só aquela superfície de baixo e a lateral, né? A superfície de cima não está perdendo calor para o ar, certo? Tá ok. Agora, quando a gente faz a segunda etapa, que a gente deixa o disco sozinho, né, quente e esfriando, a área nesse momento é a área de baixo, a área de cima e a área lateral, né? Por isso que tem esse termo aqui, para compensar. O que a gente quer saber é quanto que ele perde de calor só na área de baixo e na lateral, que é o termo a parte de cima, e o denominador é a área total, a área da superfície total do disco, tá? Para compensar esse efeito. Tá, ok. Então, se a gente consegue calcular o lado direito da equação, iguala com o lado esquerdo lá da primeira etapa, só falta o K para a gente achar e que a gente isola ele e calcula o coeficiente. Tá, ok. O que a gente fez depois com esse coeficiente de condução térmica? A gente calculou, a gente fez uma simulação, né, de como que seria, então, o tanque, o reservatório de água, né, no sistema de aquecimento solar de água, o reservatório e a tubulação. Tá? Qual que era o objetivo desse cálculo? Era gerar esse gráfico, que me diz quanto que eu preciso de espessura de isolamento, né? Quanto mais eu preciso de colocar de bagaço de cana-de-açúcar, quanto mais eu colocar, maior vai ser a economia de energia, melhor vai ser o isolamento, né? Então aqui é para a gente ter essa ideia, né? Quanto de cana que a gente precisa para quanto de energia economizada. Tá, como que eu fiz essas contas aqui? Bom, importante lembrar aqui que eu não considerei a convecção do ar em volta dos tubos, do ar em volta do tanque do reservatório, da água dentro dos tubos, dentro do reservatório. Tem que lembrar que a água dentro dos tubos vai estar andando, né? Vai estar sendo bombeada, provavelmente, né? Eu considerei só a condução, tá? Só a lei de Fourier. Beleza, o que eu fiz então? Essa planilha aqui, que é para o cálculo dos tubos, tá? Então, na verdade, tudo que eu usei aqui foi só a lei de Fourier, tá? Você pode ver que todos os coeficientes, todos os valores que tem aqui, né? A área de troca térmica, o diâmetro para calcular a área, o coeficiente ali, né? O coeficiente que a gente calculou, a temperatura de um lado, a temperatura do outro, que são as coisas da lei de Fourier, né? Então tá, o que eu calculei? Para cada espessura de camada, a porcentagem de calor que eu consigo economizar, comparado com a primeira linha lá, que é zero de isolante, o máximo de perda térmica, certo? Então aqui é 0% de aproveitamento. Então aí eu vou diminuindo a perda, né? E essa outra planilha daí é a do cálculo no reservatório. Tá? Mesma coisa, mesmo procedimento que eu usei, tá? Essas planilhas eu estou te mandando por e-mail, tá? Para você dar uma olhadinha. Então é isso aí, qualquer dúvida que você tenha, pode mandar um e-mail aí, ou mandar um WhatsApp que a gente conversa e dá um jeito. Valeu, um abraço.